Fala, povo de Deus, povo abençoado, Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero lhe agradecer por estar visualizando esse vídeo. Aqui é o pastor Luiz, do Semeando Vida. Eu tenho uma palavra rápida para você. Eu quero que você, no nome de Jesus, saia desse vídeo abençoado, abençoado pela palavra de Deus. Essa fonte inesgotável de fé, essa fonte inesgotável de encorajamento para a sua vida. Que Deus lhe abençoe ricamente, meu irmão. E não se esqueça, no nome de Jesus, de compartilhar esse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal Sementes da Fé, do pastor Luiz Henrique. Esse canal, meu irmão, meu amigo, minha amiga, ele tem um único intuito. O intuito é abençoar a sua vida. O intuito é abençoá-lo e que você tenha uma vida, uma caminhada com Deus saudável. Esse é o real propósito deste canal. Se inscreva, compartilhe, lance essa semente e abençoe a fé de alguém no nome de Jesus. Nessa ocasião, eu quero mostrar a você algo poderoso que ocorreu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Eu quero falar sobre a mão invisível que ajudou a Pedro. E esta mesma mão, ela vai ajudar você que está vendo esse vídeo. Então, no nome de Jesus, pegue a sua Bíblia rapidamente e venha comigo na leitura do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a Bíblia diz assim, versículo 1: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara a todos os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Verso de número 5, verso de número 4, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, diante da Páscoa. Queridos, depois da Páscoa. Olha o que a Bíblia diz, no verso de número 5. Veja que poderoso, veja que poderoso. A Bíblia diz no verso 5, pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, chega pertinho aqui de mim, vem aqui pertinho de mim, ó. Chega aqui pertinho de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ter vida de oração. A oração, ela abre os céus. A oração move montanhas. A oração faz o impossível acontecer na sua vida. A oração traz o que é invisível para o visível. Nós acabamos de ler um texto aonde a Bíblia, a palavra de Deus está nos relatando, meu irmão, você que está me vendo, a palavra de Deus está nos relatando que o Império Romano estava agindo poderosamente contra a igreja do Senhor Jesus. Nós vemos aqui neste contexto histórico que Tiago havia sido decapitado. A igreja estava passando por uma constante perseguição. Herodes aqui, a Bíblia diz que Herodes manda matar Tiago. Ele é decapitado. Mas a Bíblia diz que a próxima pessoa seria Pedro. Só que entre este evento acontecer
até que esse evento viesse a acontecer diante da Páscoa, tinha um povo meio maluco, que é taxado de maluco, de loucos, de doidos. Este povo estava orando, estava buscando a Deus constantemente pela vida de Pedro. Esse povo não lutou com a força do seu braço, não lutou com espadas, não lutou com forças naturais. Este povo foi para a oração. Você está vendo esse vídeo aí agora, meu querido? Você que entrou no canal Sementes da Fé, entenda uma coisa, querido. A sua luta não é contra essa esfera terrena. A sua luta é no mundo, é no reino espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Você não pode lutar com essas armas. Você tem que usar a oração ao seu favor. Ore, 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 e você vai ver Deus agindo ao seu favor, se projetando ao seu favor. E foi isso que aconteceu no decorrer da história. Olha que forte. Veja o que aconteceu. A igreja está orando, fazendo contínua oração a Pedro. Agora veja que interessante. A Bíblia diz assim, ó. E quando Herodes, versículo 6, estava para fazer nessa mesma noite comparecer a Pedro, estava Pedro dormindo, entre dois soldados, ligado a duas cadeias, e os guardas iam diante dele, guardavam ele na prisão. Pedro estava preso, rodeado por soldados, correntes e cadeias. Aí a Bíblia diz assim, ó, versículo 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E olha o que aconteceu, meu querido. Vale a pena você orar, vale a pena você ter vida de oração diária com Deus, porque Deus age a favor daquele que ora, daquele que se rende ao poder de Deus, aquele que se rende ao auxílio, aquele que necessita e invoca o auxílio de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Levanta-te depressa. O versículo 7 diz assim, ó, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, Pedro, levanta-te depressa. E a Bíblia diz, e caíram das mãos as cadeias, as correntes, caíram das mãos de Pedro. Por quê? Por causa da força que a oração tem, por causa do poder que a oração causa no mundo espiritual. Quando você ora, meu irmão, quando você clama a Deus, quando você pede por socorro, quando você se prostra diante do Rei dos Reis, querido, Deus age ao seu favor. Erga a sua vida de oração. Você que está vendo esse vídeo, compartilhe esse vídeo para uma pessoa que parou de orar, incentive ela a orar, querido, porque cadeias vão cair a partir do momento que você orar e buscar a Deus de todo o seu coração. Era o que a igreja fazia. A igreja não foi discutir com Herodes, a igreja não foi protestar, pelo contrário, o protesto da igreja foi com os joelhos. Foi com os joelhos que a igreja protestou e reivindicou a libertação de Pedro. A Bíblia diz que as cadeias caíram. Você quer ver mais? Que coisa maravilhosa? Versículo 8. E disse-lhe o anjo, cinge-te, Pedro, ata as tuas alparcas. E ele fez assim. E disse-lhe mais, lança a tua capa, lança às costas a tua capa e segue-me. E seguia-o, e saindo o seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Versículo 10. Olha isso aqui, olha a força que tem a oração. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, a Bíblia está falando de Pedro e os anjos. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Agora me explique isso aqui. Como que alguém
passa por soldados e os soldados nem percebem. Como que alguém preso, algemado, como que alguém se levanta, as algemas são quebradas, esse prisioneiro passa por vários soldados e eles nem percebem e notam. Agora a Bíblia diz de um obstáculo que aparece diante de Pedro na sua libertação. A Bíblia diz de uma porta de ferro ou um portão de ferro. Deixa eu parar aqui e dizer para você. Olha aqui bem pertinho, olha bem aqui próximo a mim, ouça isso. Redobre os ouvidos, você que está aí me ouvindo. Quantas pessoas estão enfrentando portões de ferro nas suas vidas? Esse portão de ferro representa aquilo que está amarrado na tua vida, aquilo que está travado na tua vida, meu irmão, aquilo que está impedindo a bênção de Deus na sua vida. Esse portão de ferro aqui, ele é intransponível. Aí a Bíblia dá o detalhe, por isso que eu amo a palavra de Deus. Ela nos dá um detalhe que é inexplicável, mas nós entendemos e conseguimos entender pela fé que temos. Um homem comum não explica isso, mas a nossa fé e o Espírito Santo nos faz entender isso. Como é que uma porta de ferro, olha o que aconteceu, o versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Me explica isso aqui. Uma porta que se abriu por si mesma. Aquele portão intransponível daquele presídio, ele abriu sozinho. E a Bíblia diz, e Pedro, tendo saído, percorreu a rua e logo o anjo se apartou dele. Querido, me explica isso. Como é que soldados não viram Pedro? Como é que cadeias do nada caíram da mão de Pedro? Como é que algemas foram despedaçadas? Como é que soldados não perceberam a movimentação de Pedro dentro daquela prisão, porque ele estava rodeado e cercado por soldados, fazendo vigilância acerca da sua prisão? Como é que esse portão, eu não sei o peso que ele tinha, mas ele era muito pesado, forte, robusto e intransponível. Como é que esse portão se abriu sozinho? Eu lhe digo, foi a mão de Deus que foi sobre aquele portão e destravou as suas trancas, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo estava colocando em prática o poder da oração. Aqueles portões foram abertos, aquelas cadeias foram rompidas, Pedro foi liberto da morte, livre da prisão, livre das cadeias, porque a igreja orava incansavelmente pela vida de Pedro. Vale ou não vale a pena orar, meu querido? Vale ou não vale a pena acreditar nessa palavra? Vale ou não vale a pena gastar tempo com a oração? Querido, eu quero te convidar através desse vídeo a você ter uma vida de oração. Reflete nisso que eu te disse aqui através desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Abençoe, se inscreva nesse canal, querido. Querido, no nome de Jesus, que a sua fé possa aumentar dia após dia, quando você entrar aqui nesse canal e ver algum vídeo que está aqui. A oração é a chave da libertação de muitas pessoas. A oração é a chave da vitória
do servo e da serva de Deus. E eu quero lhe convidar neste momento, aonde você estiver comigo, no nome de Jesus, eu quero abençoar você com a minha oração e pedir a Deus que lhe levante como um orador e uma oradora que vão buscar a Deus em oração, que vão clamar a Deus e vão reivindicar, vão adorar a Deus com as suas orações, vão buscar a Deus e vão ter uma vida de oração ativa, porque esse Deus é poderoso. E quando você ora, querido, o impossível acontece. A mão invisível veio e ajudou a vida de Pedro. Que esta mesma mão ajude você que viu esse vídeo e ficou comigo até o fim. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida de todos os irmãos que aqui estiveram comigo, meu Deus, neste vídeo. Que o Senhor os abençoe com esta oração e que no nome de Jesus, aonde esta oração chegar, o Senhor possa abençoar os seus filhos, o Senhor possa fazer o sobrenatural acontecer e que eles possam ativar na vida deles a oração no nome de Jesus. Querido, Deus abençoe você, que esta mão invisível haja ao seu favor através da sua oração e dos seus joelhos. Deus abençoe. Se inscreve aí, nos segue aí, no nome de Jesus. Um abraço.